O nome de Deus seja louvado. Vamos ler a palavra de Deus no capítulo 2 do profeta Isaías. O assunto dessa palavra é a glória futura do verdadeiro Israel. Juízos preparatórios, o dia do Senhor, a purificação de Jerusalém. Então, é sobre esse assunto que está neste capítulo 2. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isto aqui já era uma profecia sobre Jesus Cristo, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, e que de Sião sairia a lei, a palavra do Senhor. E de fato, esse advento já aconteceu, e já estamos há mais de 2000 anos desse tempo, desse acontecimento. A lei, a palavra do Senhor saiu de Jerusalém. Então a obra começou em Jerusalém, e note que vai terminar em Jerusalém com a aparição no segundo advento do Senhor Jesus com glória eterna para exercer o juízo final. Então esta palavra também vai falar sobre o juízo. Glória a Deus. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Ou seja, por mais bruto que seja o homem ou a mulher, na sua ignorância, ele se convertendo ao Senhor Jesus, à palavra de Deus, ele vai converter as suas armas em ferramentas, como está escrito aqui, converterá a sua espada em foice, uma espada de luta, de guerra, uma arma, mas numa ferramenta para a produção. Então, Deus operando e a pessoa crendo na palavra de Deus, como a palavra chega até você hoje, se convertendo, há uma mudança de vida na pessoa. Ele deixará de ser bruto, de ser um estúpido, um guerreiro, uma pessoa que pratica aquilo que Deus desagrada, e passará a servir a Deus pelo preceito da palavra de Deus, pela bondade, pelo amor, pela honestidade, sinceridade, por um coração puro e sincero diante de Deus, caminhando. As pessoas até chegam a estranhar, ver mudança. Mas aquela pessoa mudou tanto, aquela pessoa ficou crente. Então é dessa forma que opera a transformação na pessoa. A palavra de Deus transforma a vida das pessoas. Então, e estes converterão as suas espadas em enxadões, em ferramenta, e as suas lanças em foices. Então as suas armas de guerra, a sua maneira vã de viver, brutalidade, maldade, se converte em ferramentas, em bondade. Ele passará a falar das coisas de Deus, que as pessoas até abrirão sua boca. Mas fulano obedeceu, fulano se converteu, fulano virou crente, como as pessoas costumam falar. Então há uma transformação, uma mudança de vida para melhor, para adquirir a salvação e ser separado e escolhido para o reino de Deus e ser um anunciador. Ao invés de falar aquelas palavras torpes de malícia e de engano, a pessoa vai falar da salvação de Jesus Cristo, vai passar a semear a preciosa semente que é a palavra de Deus, Jesus Cristo, a Salvador de todo aquele que crer.
Vinde, nem aprenderão mais a guerrear, então será um povo da paz. Aquele que se converte ao Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, é uma pessoa de bem, é uma pessoa de paz. Não haverá mais sentimento nele de maldade, de desejar, de cometer maldade ao próximo. Jamais passará isso na sua cabeça. Ele será um servo de Deus, um instrumento de Deus na terra, revestido pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus para guiá-lo. Aleluia. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Vinde, vem andar na luz do Senhor, arrependa-te da sua maneira que desagrada a Deus e se converta ao Senhor, e Deus operará uma transformação na sua vida. Você andará levemente como uma pena. Você crendo na palavra e sendo batizado, Deus tira todo o mal, todo o pecado da sua vida e você se transforma. Deus transforma você numa nova pessoa para andar a Deus, andar no caminho do Senhor em novidade de vida, buscando aquilo que é de cima e não as coisas que são da terra. As coisas que são da terra, do nosso trabalho, do nosso labor, do dia a dia, essas coisas Deus prepara para nós. Deus abençoa também, mas o nosso foco são nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, numa ligação perfeita com Deus através de Jesus Cristo. O Senhor Jesus estabeleceu o caminho, o Senhor criou uma escada que toca desde aqui da face da terra até o céu. O Senhor é uma ligação nossa direta com Deus, e por essa escada descem os anjos de Deus, trazendo as ordenanças de Deus para nós, para nos guardar, nos vigiar, nos proteger, nos abençoar ao mando de Deus, e também levam as respostas para Deus. A palavra de Deus anunciada, ela volta para Deus. Esta palavra está sendo anunciada, está entrando nos seus ouvidos e descendo no seu coração. Se você aceitá-la e obedecer, você é um bem-aventurado. Mas tem aqueles que resistem à palavra de Deus. E Paulo disse num certo lugar das suas epístolas que aquele que resiste à palavra de Deus já é um indício de perdição, porque se ele continuar rejeitando a palavra até o final, ele certamente não entrará na glória de Deus. Aleluia. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente e são agoureiros como os filisteus e se associam com os filhos dos estranhos, porque o povo se desviou das ordenanças de Deus e houve a necessidade de Cristo vir restaurar novamente, consertar aquilo que se havia perdido, extraviado. O povo se desviou dos mandamentos de Deus e se encheram dos costumes do Oriente. Então observe o seu caminho, se você está com os costumes das coisas boas do Evangelho, dos preceitos de Deus, ou se você está andando, caminhando neste mundo sobre a face da terra, com os preceitos, com os costumes dos estranhos que não conhecem a Deus. Então seja um conhecedor daquilo que é de Deus, da palavra de Deus. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia a sua terra de cavalos, e os seus carros não têm fins, ou seja, de riquezas materiais, de exércitos, de forças, de armas. A terra está cheia dessas coisas, mas põe o teu foco naquilo que é de Deus, naquilo que é espiritual, naquilo que permanece para sempre, porque tudo que é material vai perecer e se acabar. Não confie. Para servir a Deus, nós servimos a Deus em espírito e em verdade. Não precisamos ver alguma coisa material para firmar o nosso pensamento em Deus. Jamais, não faça isso. Feche os seus olhos, entre numa perfeita ligação com Deus, que Deus é Espírito, Deus te responde com as virtudes e com a sua palavra. Não precisa você tocar em nada material para servir a Deus ou para ligar você
a Deus ou a Jesus Cristo, nosso Senhor. Também está cheia a sua terra de ídolos. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram. Daquilo que fabricaram suas mãos, os seus dedos. As pessoas se inclinaram para os ídolos fabricados pelas suas mãos, com matéria, com barro, com argila, com madeira, de diferentes formas, de gesso. Então, o Senhor aqui diz como uma coisa desagradável a Deus, porque os verdadeiros adoradores, está escrito na palavra, adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então, busque servir a Deus em espírito e em verdade, numa ligação direta com Deus. O seu pensamento, a sua oração, o seu clamor, converse com Deus. Não precisa de nenhuma intercessão material para você se ligar a Deus. O Senhor não se agrada. Ali o povo se abate e os nobres se humilham. Portanto, lhes não perdoarás. Então não haverá perdão para os transgressores da palavra de Deus. Está escrito aqui em Isaías capítulo 2. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Aqui já está se referindo à aparição do Senhor Jesus Cristo no segundo advento, quando ele aparecer sobre as nuvens com poder e glória e com todos os seus anjos tocando trombeta, na vinda do Senhor no último dia para juízo. Muitos, está dito aqui, vão se esconder, se arrepender tardiamente, não haverá jeito mais de tudo que praticaram na terra, ou as coisas boas que deixaram de fazer na terra, de não obedecer a palavra, de contrariar os preceitos de Deus. Esses vão querer entrar nos buracos, nas cavernas, para se esconder da presença espantosa do Senhor, quando ele aparecer sobre as nuvens, com glória e poder. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos homens será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Então todos os famosos, os grandes homens da terra, os grandes nomes que passaram por sobre a terra, mas não obedeceram a Deus, não se humilharam, não deram glória a Deus na sua vida, serão humilhados naquele dia, e só o Senhor será exaltado. Todos se dobrarão diante do Senhor e dirão: verdadeiramente ele era o Filho de Deus, o Salvador de todo aquele que crê. Mas muitos não terão mais oportunidade, pois não obedeceram a Deus durante a sua vida. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados. Aqui está fazendo uma comparação que não se safarão nesse dia aqueles que foram ilustres na terra, segundo a vida humana, foram grandes, foram governantes, mas se não obedecer a Deus, foram artistas, foram famosos, mas se não obedecer a Deus, e se enquadram aqui nesta palavra, serão abatidos, e verão os humildes, os pobrezinhos, os fraquinhos, ou mesmo aqueles ricos, mas que obedeceram a Deus, serem exaltados. Verão as pessoas simples e comuns sendo exaltadas, porque creram na palavra e obedeceram a palavra de Deus. Então se ligue, faça uma meditação, verifique como que está a sua vida. Se Deus aparecer hoje, como que você se enquadraria nesta palavra ou na aparição do Senhor? Aleluia! E contra todos os montes altos, contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra todo o muro firme. Então aqui se faz essa comparação do Senhor, que os humildes serão exaltados
e os arrogantes e grandes serão humilhados. Ficamos com esta palavra, Deus seja louvado. Amém.